os fornos, olha só. O forno elétrico eu acho muito mais fácil de trabalhar. Por quê? Porque a gente tem mais controle, tá? O forno a gás, a gente não tem muito controle do fluxo de gás, por exemplo, principalmente se for conectado à rua, né? Gás encanado. Não tem... Pode oscilar esse fluxo de gás e o seu fogo vai estar mais alto ou mais baixo. Isso vai depender desse fluxo. Então, o forno a gás, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de controlar a temperatura por causa disso. Ele aquece menos do que o elétrico e mais lentamente. Mas é possível fazer pães e bolos perfeitos nos fornos a gás? Com certeza, tá? Inclusive, eu tenho alunas que só usam o forno a gás, não usam o elétrico. E dá pra fazer perfeitamente. O que você tem que saber? Como funciona o seu forno? Você precisa conhecer o seu forno para que você consiga executar as receitas. E tem diferença de assar uma receita com glúten e sem glúten? Quanto à temperatura e tempo, não tem diferença, tá? O que eu recomendo? Que você sempre use o seu forno pré-aquecido para você reduzir as chances, por exemplo, de o seu bolo solar. Ah, mas eu sempre usei sem pré-aquecer. Sim, eu sei disso. Minha mãe também sempre usou sem pré-aquecer. Mas... quando a gente pré-aquece, a gente tem uma chance menor de aquele bolo solar. Então, eu recomendo que você pré-aqueça, sim, principalmente se você não conhece muito bem seu forno e principalmente se você está começando. Eu sempre pré-aqueço meu forno, sempre pré-aqueci e vou continuar assim porque eu sei que desse jeito eu tenho um resultado perfeito. Eu consigo iniciar os processos químicos dentro da massa com a velocidade que eu preciso, que é o ideal para que o bolo cresça bem, não cresça rápido demais, por exemplo, né? E aí ele não vai ter estrutura, ele baixa. Ou fique muito tempo dentro do forno até começarem a acontecer os processos químicos. E aí eu tenho prejuízos, né, em outros quesitos dessa massa. Então o forno pré-aquecido é ideal. Forno elétrico, a gente consegue controlar mais, principalmente fornos que têm duas resistências e a gente tem 2 botões diferentes para ligar cada uma delas. Então o meu forno, que é esse que tá aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver. Quem tá no Instagram consegue. Quem tá no YouTube também. Gente, quem tá no YouTube é esse aqui, ó. Meu forno elétrico, quando eu vou pré-aquecer para fazer bolos, pães em geral, eu só ligo a resistência inferior. Só de baixo, tá? Só de baixo. Não ligo a de cima. Por quê? Porque se eu ligo a resistência de cima, eu coloco muito calor na superfície do meu pão, do meu bolo. E isso vai provocar alguns resultados alterados ali. No bolo, eu vou ter um crescimento rápido, né? Uma fermentação abrupta ali, porque o fermento químico reage ao calor. Se eu tenho muito calor incidindo, meu bolo vai crescer muito rápido. E aí nós podemos ter um problema. Qual é? Quando o meu bolo não está a tempo suficiente para que 2 processos químicos principais comecem a acontecer dentro da massa, coagulação das proteínas e gelatinização dos amidos, quando eu não tenho o início desses processos e o meu bolo já cresceu, eu não tenho estrutura, eu não tenho firmeza na massa. E aí o que acontece? Meu bolo baixa, né? Então, sempre pré-aqueça com a resistência inferior ligada. E aí, depois de pré-aquecer por uns 10, 15 minutos, isso vai depender muito do seu forno, você vai colocar o seu pão ou o seu bolo para assar. Ah, então nesse momento eu ligo a de cima? Não, você vai assar o seu produto só com resistência inferior ligada. Por quê? Porque eu preciso de mais calor embaixo para fazer o meu bolo crescer. E aí ele cresce tranquilamente e o calor de cima será suficiente para assar esse produto por cima também, tá bom? Então, sempre com a resistência inferior ligada, de cima, superior, desligada, tá? Para pães, para bolos, isso vale para os 2. Pão francês, também, resistência superior desligada, tá? A diferença vai ser em temperaturas, mas isso não vem ao caso agora. O controle maior acontece no forno elétrico, só que se você tiver um termômetro de forno. Por que eu tô falando isso? Porque os fornos forno que a gente usa em casa, fugiu a palavra, que não é profissional, tá? Esses fornos caseiros, eles têm uma diferença, ou eles podem ter uma diferença entre a temperatura que está marcando no botão e a temperatura que realmente está pré-aquecendo o forno. O meu tem uma diferença de 50 graus, tá? Isso, doméstico, Cris, obrigada. Fugiu. Então, tem diferença, ou pode ter diferença. E aí, o que acontece? A gente vai e coloca no botão uma temperatura de 180 graus, por exemplo, e ele tá pré-aquecendo a 130, né? Se for 50 a menos, que nem o caso do meu. 150 graus, eu consigo assar um bolo? Consigo, mas eu vou demorar mais tempo e eu posso não chegar na temperatura ideal de início dos processos químicos, eu vou ter prejuízo na minha massa.
Então, eu preciso de um termômetro de forno para controlar essa temperatura, tá? O meu forno a gás eu preciso ter também? O ideal é que você tenha, tá bom? A menos que você conheça muito bem o seu forno e já saiba ali, né, qual é a temperatura que tá marcando no botão, qual é a que assa lá dentro do forno realmente, tá? Mas o importante é você realmente conhecer o seu forno para saber como melhor adaptar os seus produtos a ele.